A década de 80 foi marcada pela redemocratização. Economicamente, o Brasil passou por um período de muita instabilidade, enquanto a ditadura militar se arrastava até terminar. Com a expectativa de finalmente existir liberdade no Brasil, o setor cultural entrou em ebulição. O que representou para você, Nelson, os anos 80? Representou um sonho que estava 15 anos atrasado. Desde 1969, no Festival de Woodstock, a minha geração, todos jovens, de 19, 20 anos, sei lá, as pessoas... Era um sonho de ter um Woodstock no Brasil, com toda aquela liberdade, que começou o movimento do rock internacional, com uma cultura hippie, uma loucura. Só que isso era inviável no Brasil da ditadura. Estávamos em plena ditadura ali. Aliás, no ano do AI-5 até. Enquanto os americanos estavam vivendo o Woodstock, a gente estava vivendo o AI-5, que tinha qualquer possibilidade de uma coisa parecida. Então, finalmente, já na redemocratização, ali na virada dos 80, que já estava afrouxando muito, aí é que começou o Rock Brasil. O rock, o pop, o brega contribuíram muito na construção da identidade da juventude brasileira. Os programas de auditório começaram a ser tomados por músicos e apresentações que simulavam um show ao vivo, mesmo sendo playback. Foi nesta década que a música e a televisão começaram a andar juntas definitivamente. Eu errei, machuquei seu coração, mas voltei implorando seu perdão. Vem se enganar, enroça o seu corpo suado no meu, rebola a cintura, me faz todo seu. André, e a partir de todo esse ambiente que o Nelson colocou, né, como é que foi criar essa série Hit Parade, né? Quer dizer, que canais ali você acessou para fazer essa série, que é dirigida pelo Marcelo Caetano também? Em 2014, eu fiz um livro chamado Pavões Misteriosos, e foi um livro no qual eu tentei explicar como que a música brasileira ficou jovem, mais ou menos no meio dos anos 70, né? Porque o Nelson sabe disso, né? O Brasil sempre foi um país refratário às novidades, à música jovem, né? Então, com o Hit Parade, a minha ideia era fazer uma versão um pouco menos feliz dos anos 80, né? Porque os anos 80, como o Nelson falou, o rock brasileiro dos anos 80 é o som da abertura política, né? O som de uma juventude chegando, o som do Rock in Rio, o som do nosso primeiro presidente civil depois de 21 anos, né? Mesmo que a eleição direta tenha sido adiada para 89, né? Era uma esperança, né? Teve os comícios pelas diretas. Então, foi um momento de muito otimismo. Com a consolidação da música pop, a indústria fonográfica foi descobrindo novas formas de conquistar mais espaço e dinheiro com seus artistas. É aí que se impõe o tão famoso jabá. Eu fiz esse livro e coletei um monte de informações e histórias muito legais sobre os bastidores da música brasileira, que é uma coisa que sempre me empolgou muito. Conhecer os produtores, por que determinados discos foram gravados assim, como é que funcionava o jabá, como é que as gravadoras atuavam nos bastidores para lançar seus artistas. Esse tipo de assunto sempre me fascinou. Me fala, quanto você quer? Já que eu já disse, não tem dinheiro que pague. Isso aqui é um programa de classe. Mas quando você tiver uns artistas mais sofisticados, aí você volta aqui e conversa comigo, tá bem? Quem você está achando que é, Lobby? Eu sou o líder de audiência do sábado à noite, meu querido. A música pop brasileira começou a vender mesmo disco de maneira significativa com Secos e Molhados, né, com o Guita do Raul. Quando a Rita Lee sai dos Mutantes, começa a carreira solo, depois sai do Tutti Frutti, né, e faz aqueles discos maravilhosos, quase de boleros, né, como dizia o Guto Graça Mello, né, o Doce Vampiro,
Mania de Você. Então aí começa a vender, aí o pop brasileiro realmente estoura. Era uma linha tênue entre a legalidade e a ética. Executivos ofereciam dinheiro ou favores para apresentadores como forma de garantir a presença de seus artistas em programas de TV e rádio. Era uma visibilidade fundamental para tornar a música um sucesso. Meu Deus! Rapaz, isto é um sucesso! Você me surpreendeu, hein? Só não está do ponto de vista das mulheres. Está um pouco mais movimentado que o meu estilo normal. Mas de vez em quando a mudança faz bem, né? Mas isso está... Mas isso vai ser um sucesso. Vamos quebrar a banca. O jabá tem várias formas, né? Tem a forma, a mais conhecida é essa, pagar para uma rádio tocar a sua música. Mas tem um monte de outras formas. Parceria falsa em música é um tipo de jabá também, né? Clássico no Brasil, né? Quando a gente lembra que o Francisco Alves comprava músicas do Cartola e lançava em nome dele, é um tipo de jabá também. A gente está falando dos anos 40, né? Quer dizer, ele só foi se adaptando aos novos tempos e à riqueza da indústria musical, né? Mas ele sempre existiu. Essa transição para uma música cada vez mais audiovisual foi se acentuando até chegarmos ao cenário de hoje, em que, no universo da música popular, é difícil o lançamento de um hit sem estar acompanhado de um videoclipe. Durante o Plano Cruzado, né, que ficou o preço do disco ficou congelado um ano. Então, tinha uma inflação de 50% ao mês, ficou congelado, ficou de graça praticamente. Então, muitas e muitas bandas, vender 100 mil discos passou a ser uma bobagem ali. Então, isso é um impulso fabuloso de divulgação e até de dar alimentar a carreira dessas bandas de rock todas, e que trabalhavam, em maioria, com liberdade total ali, né? Tinham seus produtores como colaboradores, não tinha gravadora, vai gravar isso, embora eles tentassem, né? Mas... A partir de 21 de maio, as noites de sexta-feira no Canal Brasil vão ganhar muito mais cores. Às 10h30 da noite, acontece a estreia da série Hit Parade, dirigida por Marcelo Caetano e criada por André Barcinski. Na sequência, a mostra Anos 80 resgata filmes que marcaram essa década tão mágica para o cinema e a música brasileira. Eu berro, galopante me dopa, a vida me endoida. Eu mereço um lugar ao sol. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte. O quê? Tu madre e eu... Que minha mãe? O quê? Tu madre e eu... O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!